Começamos aqui o segundo bloco do Mais Saúde, pessoalmente tendo a satisfação de que a doutora Andréa Menezes, que é especialista em otorrino, ter concordado com uma afirmação que eu já vinha amadurecendo há algum tempo, de que para uma boa limpeza do ambiente doméstico, basta água e detergente. Nada de desinfetantes, porque o cheiro não torna o ambiente mais saudável. Então, nós temos muitos quadros de alergia, de rinites, em função desse hábito de quimificar, não é, Andréa? Um ambiente doméstico, como se isso tornasse um ambiente mais asséptico, mais limpo, o que não é verdade. Então, prosseguindo, doutora Andréa, eu gostaria que agora você nos falasse um pouco sobre a sinusite especificamente, porque há uma curiosidade muito grande nessa época sobre o que é a sinusite e a diferença com relação à rinite, exatamente pela maior frequência de patologias semelhantes, além da própria sinusite, que se recidiva, não é, com muita frequência nessa época do ano. Com certeza. A sinusite, que é a sinusite bacteriana, né, na verdade, que a gente tem sinusite viral e a sinusite bacteriana. Agora, nessa época, tem uma grande procura dos pacientes que já vêm, assim, até eles mesmos vêm de algum lugar ou encaminhado, eles, né, já se dão um diagnóstico: estou com sinusite. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Tem que saber diferenciar, né? É bom procurar um especialista para diferenciar a rinite da sinusite, para saber se deve usar um antibiótico ou se não deve usar um antibiótico, né? Mas a sinusite bacteriana, ela cursa com dor de cabeça, né? Pode ser frontal, aqui na testa, ou aqui na nuca. Muitas vezes vem de uma sinusite etimoidal, que dá uma dor occipital, uma obstrução nasal, que é aquele nariz entupido, com aquela secreção que muitas vezes está espessa, ou seja, mais engrossada, uma secreção amarelada, não é mais aquela secreção clarinha, né? Ou esverdeada. Pode vir acompanhada de sangue algumas vezes, aí as pessoas, né, já se espantam um pouco mais, mas pode acontecer, né? E uma tosse, né, seca, principalmente noturna, a pessoa relata: doutora, eu deito, começo a tossir. Por quê? Porque a secreção, ela desce lá por trás do nariz, pelo cavo, não é? E cai lá na garganta. E aí, quando a pessoa deita, começa a tosse. Muitas vezes a tosse é seca no início, né, da sinusite, ela começa seca, porém, se a sinusite não for tratada, pode até cursar com uma pneumonia, porque aquela secreção a pessoa acaba engolindo e a evolução mesmo da infecção, do processo infeccioso, acaba provocando uma pneumonia. Mas é importante procurar, assim que começar dor de cabeça, nariz obstruído, com essa secreção amarelada, esverdeada, espessa, com febre ou não, né? Muita gente não tem febre, outras já tem um pouco de febre. Às vezes, muitas vezes a febre também não é muito alta, não é? É uma febre lá para um 38, 38,5, 37,8, né? Difícil quando a febre é alta. Sinusite, normalmente a febre é moderada. Tem que procurar um especialista para tratar. Aí, este tipo de sinusite a gente trata com antibiótico, né? E a gente tem que ver qual é a escolha do antibiótico, depende, né? Se o paciente tem muita sinusite, aí a gente faz uma escolha de um antibiótico mais potente, por já ter usado vários. Se não, se é o primeiro episódio, a gente começa do antibiótico mais simples, né? A primeira escolha é a amoxicilina, 14 dias, não menos que isso. Essa pergunta já estava no ar. A duração do tratamento da sinusite, Andréa, qual deve ser? 14 dias. 14 dias. 14 dias. Porque, eventualmente, nós vemos os pacientes tomam antibiótico 3, 4, 5 dias, sentem alívio
Interrompe o tratamento. Interrompe o tratamento. Não só interrompe o tratamento, como muitos pacientes preferem o tratamento de 3 a 5 dias. Ah, doutora, mas aquele antibiótico é muito bonzinho. Uma vez por dia, 3, 5 dias está ótimo. Só que ele se esquece que aquilo ali, aquele tipo de antibiótico dá uma resistência muito grande e há um índice de recidiva, que é o retorno da patologia, em torno de 60 dias. 30 a 60 dias ele vai ter outra sinusite. E aí a gente tem que passar por um antibiótico mais forte, né? A gente tem que usar 14 dias, muitas vezes a gente tem que prolongar para 21 dias. E não só isso, tem que usar spray nasal. Não é só o antibiótico. Então, eu poderia resumir, Andréa, se tem uma secreção aquosa, clara, transparente, com coceira no nariz, trata-se de uma rinite que muito provavelmente os clínicos possam resolver. Mas se tem secreção amarelada ou secreção esverdeada, isso, dor de cabeça, tosse, procure um otorrino para que faça os exames específicos, não é? Para o diagnóstico e o tratamento adequado de uma sinusopatia. Doutora Andréa, além das rinites alérgicas que no primeiro bloco você abordou e da sinusite que abordou agora, que outras patologias são frequentes ou aumentam, tem uma variação sazonal nesse inverno que já se aproxima de nós, já começa a esfriar nossos pés de madrugada? As otites, né? As otites agora começam também. As otites médias, né? As otites serosas, que é aquela... A otite serosa é aquela otite que a paciente chega no consultório e fala assim, doutora, sabe quando parece que eu subi a serra, assim, meu ouvido está entupido, está tapado? É essa. O nariz entope, dá aquela secreção, sim, clara, enfim, e aí entope o ouvido. Isso é uma otite serosa, né? Vai um pouquinho de líquido para parte do meio do ouvido, ou então a tuba auditiva fica um pouquinho obstruída e começa essa sensação. E dá uma dor fina no ouvido. Tem essa otite, que é uma otite frequente nessa época, que a gente trata com medicação oral e medicação nasal. Muitos pacientes falam, mas doutora, a senhora não vai receitar nenhum remedinho para pingar? Não resolve. Remédio via oral mesmo, comprimido, ou remédio no nariz. E as otites médias, né, que é aquela secreção purulenta que dá no ouvido médio, que é depois do tímpano, que tem que ser tratado com antibiótico. É uma otite que dá aquela dor de ouvido muito grande. Muito forte. Isso, aquela criança... A mãe chega assim, doutora, meu filho acordou desesperado, chorando sem parar de madrugada. Eu acho que a dor de ouvido não parava de botar a mão no ouvido. Essa é a otite média, que dá uma dor muito grande e tem que ser tratada com antibiótico. Perfeito. Encerramos aqui o nosso segundo bloco, entrevistando a doutora Andréa Menezes, e retornamos em seguida com mais saúde, programa de saúde da Terceira Via.